Você quer conversar bem em inglês de uma forma leve e confiante? Então fique até o final nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas para que isso seja uma realidade na sua vida. Eu sou Pamela Oliveira e esse é o English for All Life. E a dica número 1 para que você tenha boas conversas em inglês é: aceite o erro. Sim, gente, você precisa entender que o erro, ele vai acontecer quando você estiver falando inglês uma hora ou outra. Talvez não seja na primeira conversa, não seja na segunda, mas pode vir a acontecer. Não quer dizer que toda vez que você for falar inglês, você vai errar. Mas o que eu quero dizer é que você também não vai acertar sempre, simplesmente por você não saber tudo. Eu não sei tudo, a outra pessoa com que você vai conversar também não sabe tudo, mesmo que ela seja nativa. Porque em português a gente não fala algumas palavras erradas, conjuga errado, usa de um jeito que não é para usar. Porque em inglês também não seria assim. Inglês que é a nossa segunda língua. E o erro, ele precisa fazer parte do aprendizado, porque ele ajuda na aprendizagem. É até recomendável que os professores usem o erro como algo positivo na hora de ensinar. Olha só como o erro, ele é aceitável. Dica número 2. Entenda seus medos. E aí, eu também já vou dar a dica número 3, que é: trate eles. Olha, é bem capaz que se você está nesse vídeo é porque você tem medo de errar quando falar inglês. Tem medo de ter aqueles brancos, né? Que acontece normalmente quando você não sabe qual a próxima palavra a usar, ou não sabe como construir aquela frase e passar a mensagem que você quer passar falando ela, entendeu? Então, você tem medo da outra pessoa rir de você, de pagar mico. É muito importante que você reconheça esse sentimento de medo, sabe, que você tem, né, ao falar inglês, ou ao pensar em falar, conversar em inglês. Você dê nome a esse medo. É medo de quê? É medo de errar? É medo da pessoa rir de mim? É medo de eu esquecer uma palavra? É medo de eu não entender o que ela tá falando e eu passar uma impressão de ser alguém burro, né? Entenda o seu medo. E trate esse medo, sabe? Então, coloca o medo no lugar dele, né? Que minha psicóloga costuma falar, né? E, assim, também veja se isso que você está sentindo medo é algo que pode acontecer, é algo real. Eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu tô querendo dizer. Eu semanalmente tô tendo conversas em inglês com uma colega minha, tá? Que eu acredito que futuramente nós já vamos se tornar amigas. E aí o que acontece? Eu identifiquei que eu tava tendo um medo, né, em relação a essa conversa, que estava travando o meu desempenho dentro delas. Qual que era o medo? Eu reconhecendo algumas debilidades minhas, sabe? Como, por exemplo, o speaking, que eu preciso... Por exemplo, o speaking, que eu atualmente tô focando nele porque eu percebi que ele merece um cuidado especial para que tenha uma evolução, entendeu? Então, assim, eu, entendendo as minhas debilidades, estava com medo de que, ao falar alguma coisa errado, sabe, fazer uma colocação errada dentro da conversa, esquecer algum vocabulário, travar na hora que eu estivesse conversando com essa minha colega, ela me julgasse como uma professora ruim, porque eu sabia que ela sabe que eu sou professora de inglês, né? Ela me conheceu através desse meu trabalho. Então, eu desenvolvi o seguinte pensamento: eu sou a professora aqui na conversa. Eu preciso saber tudo, eu não posso errar, porque senão eu vou passar de uma má profissional, entendeu? Até que eu percebi que aquele medo
era irreal. Era sobre algo irreal, porque eu entendi que naquele momento ali de conversação, dentro daquela conversa, não tinha a professora e a pessoa que está estudando inglês. Tinha, sim, duas mulheres que estão aprendendo inglês e estão tendo esses momentos de conversação semanais para poder evoluir no inglês, evoluir na arte de conversação em inglês, né? E também para estreitar os seus laços de amizade. Então ali tinha duas pessoas que estão em pé de igualdade, né? Praticamente em pé de igualdade. Não tinha isso que eu estava criando na minha mente, de a professora que precisava saber tudo e a aluna lá que está aprendendo inglês. Não é isso. E sim duas pessoas que estão aprendendo inglês e duas pessoas que estão querendo estreitar os seus laços de amizades. Entendeu? E eu expus isso também para minha colega que está conversando comigo semanalmente e ela reafirmou o meu novo pensamento. E ela falou, realmente, mas você não precisa falar tudo certo. Primeiro que você não é o seu erro não define quem você é, não define a sua competência. E segundo, né, o inglês não é sua primeira língua. Então você não precisa saber tudo, né? E mesmo que fosse minha primeira língua, e isso já são palavras minhas, mesmo que fosse minha primeira língua, eu não precisaria saber tudo, porque eu não sei tudo de inglês e você também, eu não sei tudo de português e você também não sabe. Você sabe o que é esdrúxula? Então, bom, quarta dica. Aproveite a conversa para evoluir, né, gente? Aproveite essas conversas em inglês que você está tendo nesse momento, ou que você já teve, ou que você terá, para que você consiga ter uma evolução nesse quesito. Então, aqui eu já vou também fazer um link com a quinta dica, que é converse bastante em inglês. Para você ter boas conversas em inglês, você precisa conversar bastante em inglês, né? Até para que você consiga evoluir, sabe? Porque é o seguinte, através das conversas que você terá, ou que você está tendo, ou que você já teve, você vai ter a oportunidade de avaliar o seu desempenho conversando em inglês, né? Você vai ter uma real noção de como está o seu speaking e o seu listening, que são as duas habilidades que você mais usa numa conversa, num bate-papo em que um fala e o outro responde com sons, tá? Com sons. Você também vai ver questão de vocabulário, o quanto de vocabulário você tem sobre assuntos específicos e sobre assuntos amplos. Você vai aprender novos vocabulários também com a outra pessoa e você vai também ver como é que está o seu conhecimento de gramática. Então, quando você tem dificuldade para construir uma frase em inglês, isso pode estar indicando que o seu conhecimento de gramática ele está baixo, tá? Então você pode ver formas de melhorar nesse quesito, sabe? Aqui no English for All Life tem alguns vídeos falando sobre como que você pode estudar gramática até de uma forma divertida. Vou deixar aqui um link para um vídeo que é como estudar gramática com séries. Vou deixar aqui na descrição um vídeo que é como estudar gramática com séries, tá? Então se você é fã de séries, assista esse vídeo, o link vai estar na descrição, tá, gente? E lembra que eu falei que o erro é muito importante para a aprendizagem? Então, esse momento aqui de avaliação que você vai fazer das suas conversas, você vai poder olhar o erro de uma forma mais analítica, poderia dizer. Então você vai pensar, por que eu errei nesse quesito aqui? Sabe, como é que eu posso corrigir esse erro? E tudo mais. E você pode propor para quem você vai conversar em inglês que ela te avalie, que no final da conversa ela dê um feedback, tá? E você pode também dar um feedback para ela. Não tô falando aqui de exatamente uma mini aula, sabe, de conversação. Não, eu tô falando só pra se aquela pessoa
a pessoa que tá mais avançada que você e tal, que ela possa te dar esse feedback. Até também um feedback do tipo, hoje eu senti que você tá mais solto pra conversar, tal, que é muito importante também. Lembra daquele exemplo que eu dei? Da dica número 2, da dica número 3, do entenda seus medos e trate eles, né? Eu pude expor pra minha colega de conversação aquele meu medo que eu tava tendo, quando ela me deu o feedback que na última conversa que nós tivemos, até a gravação desse vídeo, eu tava mais leve, entendeu? Que eu tava mais solta na conversa. Então é muito importante também que tenha esse tipo de feedback, tá? Pegue também os acertos, comemore eles, sabe? Comemore do jeito que você quiser, se presenteando e tudo mais, que isso vai até te estimular também e vai mostrar e vai gerar na sua cabeça aquela autoconfiança que é muito importante para o estudante de inglês evoluir, tá? A autoconfiança vai mostrar que você consegue sim falar inglês e aí na outra conversa você vai estar muito mais confiante. E aprofundando um pouco mais na dica número 5, que é converse bastante em inglês, tenha uma rotina, tá? Dentro do seu cronograma de estudo, coloque lá o dia de conversação, ok? E aqui eu tô falando realmente de conversa com outras pessoas, tá? Então, vá atrás de pessoas que possam conversar com você. Talvez você vai precisar pagar, né, por aulas de conversação. Ou pode ser que você encontre um colega para conversar, um amigo para conversar. De repente você faz curso de inglês, vê se ninguém quer conversar com você. Se o seu curso de inglês, ele dá essa possibilidade de você fazer aulas de conversação, até com um bônus, faça essa aula de conversação, aproveite. Nem que seja de 15 dias. O melhor é que seja pelo menos uma vez na semana. Mas eu não sei como é que é a sua rotina. Então veja e coloque dentro da sua rotina, sabe? Pamela, mas hoje eu não consigo pensar em ninguém para conversar em inglês. Essa minha colega, que hoje eu tenho conversa com ela toda semana, ela foi uma pessoa que eu conheci pelo Instagram, a gente foi ali criando um vínculo, até que ela me propôs, sabe, ter essas conversas semanalmente. Então comece a fazer o network do inglês, até que você possa convidar alguém para estar tendo esses momentos de conversação com você. Se você não sabe como cultivar o network do inglês, eu vou deixar um outro link aqui na descrição para um vídeo, tá? Só que esse vídeo é lá do Instagram, é uma live em que eu falo sobre como montar o network do inglês, ok? Se eu não conseguir deixar o link especificamente do vídeo, eu vou deixar o link da série de lives que eu fiz lá no Instagram. E aí dentro dessa série vai ter esse vídeo, como montar o network do inglês. Então de qualquer jeito você vai conseguir achar o vídeo para poder assistir. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado, tá? Esse é o meu trabalho e te vejo no próximo vídeo.